Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje vamos falar um pouco mais a respeito de soja, de técnica, de como que estão as áreas de produção e vamos falar também a respeito desse importante encontro. Eu estou falando do Fórum Internacional de Economia que acontece em Davos, na Suíça. Daqui a pouco o presidente Jair Bolsonaro vai falar, é a primeira participação de Jair Bolsonaro em cenário internacional e ele vai trazer os destaques, vai falar um pouco a respeito da economia brasileira e de que Davos está falando a respeito de novo Brasil. Vamos ver um pouco o que está acontecendo por lá. Há pouco nós tínhamos a participação do Príncipe William do Reino Unido e ele conversava naquele momento com Robert Lewis, ele que é um dos economistas mais importantes do mundo, falava um pouco do cenário internacional. Vamos ver se a gente tem imagem de lá de Davos no momento. É uma reprise do que vinha acontecendo. Se a minha produção puder confirmar, eu agradeço aqui a nossa participação. Se nós tivermos a imagem do que acontece por lá, pode colocar em tela cheia, por favor. Você tem ali o Príncipe William trazendo um pouco do que acontece, conversando um pouco com o Robert Lewis. Você tem ali o anúncio, né? Daqui a pouco, pode voltar aqui para o estúdio, por favor. Daqui a pouco, às 14h30, no horário da Europa, nós vamos ter a participação do Jair Bolsonaro. No horário de Brasília, significa que a 12h30 ele traz aí o discurso do presidente brasileiro, muita expectativa em torno do que ele vai falar durante esse importante fórum. Vamos ver agora, aqui na Agricultura BR, como é que vem o dólar comercial. Você confere comigo como é que vem a operação com a moeda norte-americana. Vamos saber como é que vem o dólar. Portanto, o dólar que tem tido uma movimentação de elevação nos últimos 2 dias. Neste momento, o dólar vem na estabilidade, com ligeiro viés de queda em 0,04%, a R$ 3,75 para a moeda norte-americana. Por aqui a Agricultura BR continua falando a respeito de dólar e agora eu converso com a Sara Kirchhoff. Ela vai comentar alguns números que foram apresentados no cenário internacional, principalmente para o Brasil. Isso porque o Fundo Monetário Internacional, o FMI, melhorou a sua expectativa de crescimento para o Brasil, de 2,4% em outubro para 2,5% agora nos últimos números que foram apresentados. Por outro lado, no cenário internacional, o FMI reduziu o crescimento para o mundo todo em termos econômicos. Vamos saber então com a Sara Kirchhoff como é que vem, principalmente o que isso significa para o Brasil e também para o cenário internacional, para o que vem acontecendo. Sara está aqui conosco. Sara, boa tarde, seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o mundo inteiro está de olho em Davos hoje. E esses dados aí que você acabou de falar, eles foram divulgados ontem, aí, antes da fala dos principais representantes aí das maiores economias do mundo. Para o Brasil, como você já colocou, as notícias são um pouquinho mais positivas do que no cenário global geral. De acordo com esse relatório apresentado pelo Fundo Monetário Internacional, o crescimento do PIB no Brasil deverá ficar um pouquinho maior do que aquele último relatório apresentado anteriormente. A economia, de acordo com o FMI, deverá crescer este ano 2,5% e no ano que vem 2,2%, continuando a retomada aí após o período de recessão, com uma tendência de ocupação de um espaço que estava ocioso. Só que o ambiente global ainda segue sendo de riscos agravados pelas tensões comerciais, conforme o relatório. O crescimento da economia aqui no Brasil no ano passado, relembrando, foi de 1,3%, ficou bem abaixo daquilo que se projetava no início do ano e isso inclui aí uma série de fatores que prejudicaram o crescimento da economia no ano passado. Um deles que a gente fala bastante por aqui, que impacta principalmente, né, o setor do agronegócio, foi a questão da paralisação dos caminhoneiros, né? E depois também trouxe a tabela de frete, daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então essa paralisação ela também trouxe impactos negativos para a economia e com isso no ano passado o crescimento da nossa economia aqui ficou somente em 1,3%, muito abaixo daquilo que se projetava no início de 2018. O jornal Estadão também fala, de acordo com esse relatório, claro, que o Brasil ganha impulso numa recuperação cíclica e o desempenho será inferior ao previsto se a reforma da Previdência emperrar, conforme o diretor, o adjunto do Departamento
econômico do FMI. Falando da reforma da Previdência, o Brasil esperava que o presidente Jair Bolsonaro, juntamente com a sua equipe econômica lá em Davos, detalhasse um pouco mais sobre o que vem por aí, mas já se informa durante o dia de hoje que isso não deverá acontecer, que deverão ser citadas algumas medidas do governo, que o governo vem tomando, para mostrar que o Brasil continua sendo um país crescente, que ele merece a confiança aí dos investidores, e o discurso dele deverá ser rápido e objetivo, segundo o próprio presidente disse em uma coletiva ontem. O crescimento, portanto, para 2019, conforme esse relatório do FMI, é 0,1%, um ponto percentual acima do relatório anterior. Já as projeções globais são um pouco mais preocupantes e um pouco mais pessimistas. E aí vem uma lista de fatores que fazem com que essas projeções tenham sido revisadas para baixo. Principalmente, além das tensões comerciais, que nem é preciso falar, China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo, também pode-se citar o aperto monetário nas economias mais avançadas, como na Itália, por exemplo, o chamado Brexit, separação do Reino Unido e União Europeia, efeitos da paralisação parcial do governo nos Estados Unidos e também alto endividamento de alguns governos e de boa parte do setor privado em vários países. A segurança, portanto, do crescimento deverá depender essa mudança aí deverá depender da segurança fiscal, principalmente de políticas monetárias estimulantes dos países e de inflação baixa. E aí aqui também, falando do crescimento global, a gente não pode deixar de citar a China, que teve aí essa semana divulgado o pior desempenho para a economia chinesa no ano passado, que foi um crescimento de 6,6%, o pior desempenho nos últimos 28 anos. Como você falou, o dólar, com tudo isso, hoje começou o dia com uma leve valorização frente ao real, com uma tendência aí de alta, de olho no mercado interno e também no mercado externo, e nesse momento opera com um leve recuo a moeda norte-americana, que atingiu as máximas aí em 2 semanas. Já o índice Bovespa na manhã de hoje andava com uma tendência de queda acima dos 95.300 pontos, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Na ponta negativa, papéis da Petrobras e também da Vale, exatamente por causa das notícias que vêm da China. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Fabiano, é com você. Tá certo, Sara. Obrigado pela participação. Daqui a pouco nós voltamos a trazer os destaques direto da BBM em São Paulo. Vamos falar agora a respeito de uma importante iniciativa que acontece no Brasil e que todo ano mostra um pouco do raio-x da agricultura brasileira. Eu estou falando do Rally da Safra que nesta terça-feira começa a trabalhar em 2 estados que estiveram bem complicados nessa campanha 2018-2019. Eu falo de Paraná e Mato Grosso do Sul, em especial o Oeste Paranaense e o Norte Sul Mato Grossense, que passaram e enfrentaram veranicos que derrubaram a sua produtividade. De acordo com os técnicos do Rally da Safra, da Agroconsult, em Mato Grosso do Sul, por exemplo, algumas regiões de produção chegaram a perder 30% da sua capacidade produtiva. No estado do Paraná, no oeste, essa margem também é bastante elevada e com a consequência disso ter acontecido, principalmente para quem teve o cultivo da soja mais cedo, faz com que não se tenha recuperação sobre essas áreas. A Agroconsult começa esse trabalho nesses 2 estados, que deve acontecer até o próximo final de semana, portanto, até o próximo domingo, nós devemos ter no Mato Grosso do Sul e no estado do Paraná o Rally da Safra em atuação, tentando encontrar aí respostas sobre como é que vem essa safra, para ver se confirma alguns dados. O Rally da Safra, a Agroconsult, que reduziu também as suas estimativas de produção de soja no Brasil. A Agroconsult hoje estima pouco mais de 117 milhões de toneladas, com forte redução na produtividade, sacas por hectare nos 2 estados. Você confere comigo agora os dados aqui para Paraná e Mato Grosso do Sul e a diferença entre uma campanha e outra. Entre uma campanha e outra, aqui no Paraná, você vê uma queda bastante brusca. Paraná teve, na média, na safra 17-18 e na safra passada, Paraná também enfrentou algum problema
em torno da sua produção, 58 sacas e meia. Para a campanha 18-19, recuou para 52 sacas. Mato Grosso do Sul, você vê que teve na última campanha 59,9 sacas por hectare e agora há um recuo para 53 sacas por hectare, de acordo com os números da Agroconsult. Você vê aqui uma redução na produtividade dos dois estados. Isso é o que deve ser confirmado durante esses dias no qual temos o Rally da Safra passando por Paraná, principalmente o oeste paranaense, norte de Mato Grosso do Sul, mas as áreas de produção como um todo. O Agricultura BR segue, agora vamos trazer um pouco a respeito, já que os efeitos desse recuo de produtividade e, consequentemente, da produção vêm por fatores climáticos, foi o veranico que atingiu áreas de produção. Eu vou conversar agora, vou trazer a participação da Maria Clara, que vai falar um pouco a respeito de previsão do tempo. Maria Clara, nós tivemos aqui os números da Agroconsult mostram muito claramente uma perda de produtividade muito forte, oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, norte do Mato Grosso do Sul também com um certo sofrimento em relação à produtividade. Como é que fica a previsão do tempo, principalmente para essas áreas importantes de produção? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, boa tarde também a todos que nos assistem neste momento. E olha, realmente a chuva faltou nestas áreas, importantes áreas produtoras. Nós tivemos os maiores acumulados presos lá no Rio Grande do Sul, como temos falado aí nos últimos dias. As instabilidades provocaram muita chuva no estado gaúcho e faltou chuva no Paraná e no Mato Grosso do Sul. E por enquanto, olha, nenhuma mudança nas condições do tempo. A gente vê aqui os índices de água no solo diminuindo bastante no oeste do estado do Paraná, norte paranaense e todo o Mato Grosso do Sul, com índices cada vez menores de água disponível no solo. Isso também acontece por causa das temperaturas, que estão bastante elevadas. A chuva até acontece aqui nestas áreas, essa é a previsão para esta quarta-feira, mas a gente vale destacar que essas chuvas são pancadas bem isoladas de fim de tarde, que não trazem grandes volumes acumulados. É uma chuva bastante localizada, acontece em uma fazenda, não acontece na outra. Na quarta-feira devemos ter temperaturas bem elevadas, o que acaba favorecendo também a diminuição dos índices de água no solo. O oeste do Paraná tem 36 graus de temperatura máxima e o interior de Mato Grosso do Sul com 34 graus de temperatura máxima na tarde da quarta-feira e ao longo também dos próximos dias. Não deve mudar com relação ao calor. E com relação à chuva, não temos expectativa de volumes bem elevados nestas áreas. As frentes frias passam bem afastadas aqui no oceano, então áreas do interior do Paraná e áreas aqui do Mato Grosso do Sul não recebem um acumulado significativo até 27 do mês Para aqui, de janeiro. Rapidamente, Maria Clara, obrigado pela participação, porque o presidente Jair Bolsonaro começou o seu discurso em Davos, ele que fala sobre a economia brasileira, principalmente sobre esse momento do país que ele chama de Novo Brasil. Vamos saber se nós estamos aqui com o sinal. Podemos então ver aqui o presidente Jair Bolsonaro ao vivo, direto de Davos. Pela primeira vez no Brasil, um presidente montou uma equipe de ministros qualificados, honrando o compromisso de campanha, não aceitando ingerências político-partidárias que, no passado, apenas geraram ineficiência do Estado e corrupção. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos e que o mundo espera de todos nós. Aqui entre nós, meu ministro da Justiça, Sérgio Moro, o homem certo para o combate à corrupção e para o combate à lavagem de dinheiro. Vamos investir pesado na segurança para que vocês nos visitem com suas famílias, pois somos um dos países primeiros em belezas naturais, mas não estamos entre os 40 destinos turísticos mais visitados do mundo. Conheça a nossa Amazônia, nossas praias, nossas cidades, nosso Pantanal. O Brasil é um paraíso, mas ainda muito pouco conhecido. Somos o país que mais preserva o meio ambiente. Nem outro país do mundo tem tantas florestas como nós. A agricultura se faz presente em apenas 9% do nosso território e cresce
graças à sua tecnologia e graças à competência do nosso produtor rural. Menos de 20% do nosso solo é dedicado à pecuária. Essas commodities, em grande parte, garantem superávit em nossa balança comercial e alimentam boa parte do mundo. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade, com o necessário desenvolvimento econômico. Lembrando que... Vamos ver se a gente volta com o sinal aqui, o problema que nós estamos tendo aqui na transmissão. Pode colocar aqui, pode colocar, por favor, presidente Jair Bolsonaro. Queremos governar pelo exemplo e queremos que o mundo restabeleça a confiança que sempre teve em nós. Vamos diminuir a carga tributária. Nós não temos as melhores condições aqui para acompanhar o discurso do presidente Jair Bolsonaro. Vou pedir para a minha equipe verificar para termos aí as condições. Pode deixar, por favor, aqui na tela interna do estúdio. Jair Bolsonaro fala, então, em Davos nesse momento, é o Fórum Global Econômico, é um momento que era muito esperado durante esse evento. Eu acho que nós já temos o sinal. Por favor, pode colocar em tela. Práticas desleais de comércio e garantir segurança jurídica das trocas comerciais internacionais. Vamos resgatar nossos valores e abrir nossa economia. Vamos defender a família, os verdadeiros direitos humanos, proteger o direito à vida e à propriedade privada e promover uma educação que prepare nossa juventude para os desafios da quarta revolução industrial, buscando, pelo conhecimento, reduzir a pobreza e a miséria. Estamos aqui porque queremos, além de aprofundar nossos laços de amizade, aprofundar nossas relações comerciais. Temos a maior biodiversidade do mundo e nossas riquezas minerais são abundantes. Queremos parceiros com tecnologia para que esse casamento se traduza em progresso e desenvolvimento para todos. Nossas ações, tenho certeza, os atrairão para grandes negócios, não só para o bem do Brasil, mas também para o bem de todo o mundo. Estamos de braços abertos. Quero mais do que um Brasil grande, quero um mundo de paz, liberdade e democracia. Tendo como lema, Deus acima de tudo, acredito que nossas relações trarão infindáveis progressos para todos. Meu muitíssimo obrigado. Este foi o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura do Fórum Econômico Mundial. E agora, nesse momento, a plateia que está lá em Davos, na Suíça, vai ter a possibilidade de fazer perguntas para o presidente Jair Bolsonaro. Ele realmente destacou essas questões econômicas, como a simplificação tributária, a abertura comercial, a ideia de apostar numa reforma da Organização Mundial do Comércio, promover um comércio mais justo no mundo, mas também, na minha visão, o presidente destacou essa questão da biodiversidade do Brasil. Microphone, please. Microphone, please. Microphone. Realizar reformas como a da Previdência. Posso continuar? De novo, nós pretendemos diminuir o tamanho do Estado, realizar reformas como, por exemplo, da Previdência e tributária. Queremos tirar o peso do Estado em cima de quem produz, de quem empreende. Queremos investir na nossa educação, um tanto quanto ainda não eficiente. Tirarmos o viés ideológico dos nossos negócios. Não teremos viés nem de um lado, nem de outro, visando o comércio com aqueles que comungam com práticas semelhantes à nossa. Através da nossa equipe da economia, queremos diminuir nossa carga tributária, através do nosso ministro das Relações Exteriores, buscar aprofundar cada vez mais os negócios e a aproximação
com todos os países do mundo. Em suma, nós representamos, no momento para o povo brasileiro, um ponto de inflexão, onde, repito, a questão ideológica ficará de fora disso tudo. Dessa forma, entendemos que temos muito a oferecer aos senhores e gostaríamos, e muito, de fazer parcerias para o bem-estar dos nossos povos. Mr. President, one of the issues which damaged the brand of Brazil was corruption. You mentioned it in your speech, but what are your exact plans? You have your Minister for Justice here. What are your exact plans to stamp out corruption in Brazil? Com toda certeza, o senhor Sérgio Moro é um homem conhecido por muitos de vocês. A ele foi incumbida essa missão, ao ser alçado a posição de Ministro da Justiça e Segurança. Então ele tem todos os meios para seguir o dinheiro no combate à corrupção e no combate ao crime organizado. É mudando a legislação e aperfeiçoando outra parte da mesma. Dessa forma, tenho certeza que atingiremos nosso objetivo. Mas, tão importante quanto isso, a equipe de ministros que nós colocamos, todos eles indicados de forma técnica, sem a participação político-partidária. Precisamos, sim, muito do Parlamento brasileiro e confiamos que grande parte do mesmo nos dará respaldo na busca do combate à corrupção e na lavagem de dinheiro. Dessa forma, o Brasil será visto de forma diferente aqui fora. Mr. President, you mentioned the need for harmony between economic development and also preserving nature and the natural endowment and the immense biodiversity of your country. Could you share with us more details about your plans for sustainability? O meio ambiente tem que estar casado com o desenvolvimento, nem para um lado, nem para outro. Nós temos o agronegócio, que é de conhecimento de todos. Então, a parte da agricultura ocupa menos de 9% do território nacional. A pecuária, aproximadamente 20%. Hoje, 30% do Brasil são florestas. Então, nós damos, sim, exemplo para o mundo. O que pudermos aperfeiçoar, o faremos. E nós pretendemos estar sintonizado com o mundo na busca da diminuição de CO2 e na preservação do meio ambiente. Thank you. As one of the largest economy, how are you planning to integrate Brazil into the broader Latin American context? What are the regionalization plans which you have as a priority of your government? No tocante à América do Sul, tenho certeza, ao conversar com os vários líderes regionais, eles querem que o Brasil vá bem. No tocante ao Mercosul, alguma coisa deve ser aperfeiçoada. Já conversei com o presidente da Argentina, Macri. Conversei também, de forma não muito profunda ainda, mas uma boa conversa com o presidente do Chile, Piñera, bem como o Marito do Paraguai. Nós estamos preocupados, sim, em fazer uma América do Sul grande, que cada país, obviamente, mantenha a sua hegemonia local. Não queremos uma América bolivariana como há pouco existia no Brasil em governos anteriores. Eu acho que esta forma de interagir com os demais países da América do Sul vem contagiando estes países. E mais gente, né, de centro e de centro-direita tem se elegido presidente nesses países. Creio que isso seja uma resposta que a esquerda não prevalecerá nessa região, o que é muito bom, no meu entender, não só para a América do Sul, bem como para o mundo. Mr. President, we can also announce that our Latin American Summit next year will take place in your country, and this will give an excellent opportunity to see the results of your
big transformation efforts. And we all wish you all the best for this transformation. I think Brazil is important for the world. It's a great country. It's important for global nature. It's important for global economy. So all our best wishes accompany you on your journey. Thank you very much for joining on your first trip, the Davos community. And I'm sure the participants here are seeing the great opportunities which your country offers. And I just can add, and the great beauty your country has. Thank you very much again for joining us in Davos. Temos agora a participação de Jair Bolsonaro no 49º Fórum Econômico Global, e nós tivemos aqui o presidente Jair Bolsonaro mantendo bastante a linha de discurso que ele costuma fazer no Brasil. Havia alguma expectativa em torno de como seria essa participação, porque através dela, em todos os momentos que nós tivemos durante todo o dia hoje em Davos, depois do pronunciamento do chefe de Estado, sempre há uma abertura, na qual um facilitador, sempre uma pessoa importante, acaba conversando sobre um pouco o país em torno dos fatores econômicos, né? Nós tivemos, por exemplo, o príncipe do Reino Unido, o príncipe Harry, há pouco, sendo um dos entrevistadores. E Jair Bolsonaro manteve o seu posicionamento em relação àquilo que ele vinha dizendo aqui no Brasil também. Foi uma situação que acabou sendo dentro do previsto por aqueles que estavam acompanhando essa viagem, que estão acompanhando essa viagem, e também mostrou ao mundo um posicionamento bastante claro. Não teve muita variação em torno dos posicionamentos internos do Brasil. Jair Bolsonaro, ele destacou a questão da necessidade das reformas do país, do Brasil ter uma conservação ambiental, e tem várias críticas na Suíça neste momento em relação aos posicionamentos novos do Brasil em relação ao meio ambiente, mas ele reforça a preservação, mas com a liberdade para o Brasil conseguir produzir, principalmente dentro do agronegócio. O presidente citou no seu discurso e também na resposta que ele deu ao entrevistador. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações e voltamos a falar do mercado da soja. O assunto por aqui no Agricultura BR é soja. Nós vamos falar sobre a importância da técnica de dessecação. Sobre este assunto, na última semana, eu conversei com um dos maiores especialistas do país, Fernando Adegas, ele que é pesquisador da Embrapa Soja, e falou conosco durante o Showtech 2019. Fernando, obrigado pela sua participação. Eu conversei com o senhor, se não estou enganado, a última vez no Rio de Janeiro, no encontro de plantas daninhas, e falar um pouco agora a respeito de dessecação da soja. É um processo importante, o senhor tem falado sobre esse tema aqui para os produtores rurais em Maracaju, no Showtech. Como que esse procedimento tem sido feito e principalmente como que ele pode melhorar com os resultados de campo? Então, hoje nós já nos encontramos em outras oportunidades para falar um pouco do controle de plantas daninhas, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho, depois que foi feito esse controle, na pré-colheita da soja, vamos falar um pouco da dessecação da pré-colheita da soja. Por que esse tema é importante? Porque isso tem aumentado ano após ano o número de produtores, o número de áreas que estão sendo dessecadas, quer dizer, utilizando algum herbicida para matar essa soja antes, secar essa soja antes para poder colher. E aí nós vamos falar um pouco de quando essa técnica deve ser utilizada, as implicações que isso pode ocorrer, tanto positiva quanto negativa, né? E os cuidados para quem for fazer, utilizar da melhor maneira possível. Então é um tema muito interessante porque é atual, né? O pessoal alguns já até colheram soja, outros estão preparando para colher a soja. Então o pessoal quem for fazer essa prática está pronto para fazer isso. E nós vamos tentar passar algumas informações que espero que a gente possa ajudar tanto os técnicos quanto os agricultores agora para a colheita da soja. Em relação à técnica de dessecação, o pessoal que está nos acompanhando em todo o Brasil pelo canal do Boi, quais são as observações que ele tem que tomar para esse momento da lavoura da soja? A primeira observação é assim, eu preciso fazer a dessecação da soja,
Por que eu vou fazer a dessecação da soja? Então, na verdade, a dessecação ocorre por 4 principais fatores. Primeiro, para controlar algumas plantas daninhas que estão ali para atrapalhar na colheita. O segundo fator é porque tem haste verde, quer dizer, as plantas estão desiguais, tem uma parte que está verde, outra parte que está seca, quer dizer, você precisa secar toda para colher todo uniforme. A terceira, e é o que a maioria dos produtores fazem, é assim, eu vou dessecar para colher antes para plantar meu milho safrinha. Né? E a quarta é que alguns produtores de semente acham que fazendo isso pode melhorar a qualidade da semente. Então esses são os 4 principais fatores. Então, primeira questão, eu preciso fazer, é por causa de um desses fatores? Ok, preciso. Qual que é o tempo correto para fazer? Quando eu tenho que fazer? Porque isso é muito importante. Se eu fizer muito antes, eu posso perder em produtividade porque essa soja não estaria pronta para colher. E se eu fizer muito depois, eu posso ter problema de resíduo também. Então, de novo, primeiro ponto, por que eu preciso fazer? Fazer da maneira correta e na época mais adequada. Doutor, mais uma vez, a definição do tempo, assim como a decisão de quando cultiva, se é mais cedo, se é mais tarde, aqui no Mato Grosso do Sul mesmo, quem plantou soja mais tarde não viveu esse veranico num ponto de desenvolvimento da soja. Então, o momento de se decidir quando fazer é fundamental. Quando que é esse momento, quando ele faz a análise do campo de soja? Então, cientificamente, o estádio ideal, quer dizer, a época da soja, do estádio da soja de desenvolvimento para fazer dessecação, é no estádio R7.3. Depois eu vou falar, Fernando, qual que é esse 7.3? Esse estádio é quando a soja está amarelada, né? Quando ela tem 75% das folhas e das vagens amarelas. Então, assim, aquela soja que a gente fala bem loirinha, né? Ainda com algumas folhas verdes, mas com a parte já de alouramento. Então é 7.3, onde é que o grão está totalmente cheio, toda a matéria seca já está no grão e ele não vai ter perda de produtividade nenhuma. Se ele fizer um pouco antes, com a soja ainda mais verde, ele pode perder em produtividade, em algumas situações até 20% ou 30%. Então imagina, quem sofreu seco, quem já fez todo o processo correto, desenvolvimento da lavoura, na hora de dessequei um ponto antes, perdi. Época correta, 7.3, soja alourada. Isso vai dar, talvez, adiante 5, 7 dias do período ideal da colheita. Então é isso que ele vai ganhar de antecipar e uma lavoura mais limpinha. Doutor Fernando, quando você aponta isso, nós temos ali aquele momento de preparo para chegar a esse estágio e nós temos também, como o senhor disse, né, quem fez o processo de dessecação antes tem uma consequência e quem faz depois também tem uma consequência, pode ter algum tipo de resíduo. Esses são os equívocos mais comuns quando se toma a decisão, quando você tem que fazer a dessecação? Eu citaria assim, o principal equívoco é fazer antes a dessecação, né? É um deles. O segundo é atrasar muito e ter resíduo de grão. E o terceiro é fazer mal feito, utilizar um produto não adequado, né? Então são os 3 principais produtos, mas com certeza esse que você citou, que eu tinha falado antes, que a época é inadequada, principalmente antecipando, né? Antes. E fazendo a utilização errada são os principais problemas que podem causar, de novo, perda de produtividade ou resíduo nos grãos. Lembrando que nós já tivemos há 2 anos atrás problemas de algumas cargas de soja nossa, que tinha alguns resíduos de alguns herbicidas dessecantes. Então, assim, isso pode ser um complicador para a nossa comercialização de soja. Então, além de perder dinheiro antecipando, a gente pode ter problema de comercialização se tiver resíduo nesses grãos. É um fator importante, o senhor colocou, que entra dentro da questão comercial. No último ano nós tínhamos, o Brasil pode-se colocar que andava sozinho, porque o principal importador comprava soja apenas no Brasil, não dos Estados Unidos. Esse ano pode ter uma alteração. Com isso também pode estar mais exigente, eu diria assim, em relação a alguns fatores, como esse tipo de resíduo. Eu acho que aconteceu isso em alguns anos no país, nas nossas cargas que foram para a China principalmente. Eu não tenho dúvida que vamos dizer assim, as guerras comerciais ou essas questões comerciais serão cada vez mais importantes para a questão de mercado e tal. E qualquer fator que possa prejudicar ou auxiliar qual que seja o país ou o produtor vai ser levado em consideração. Então acho que essa questão de resíduo vai ser cada vez mais importante, além da qualidade geral, lógico, do produto, mas para questões comerciais. Então, por exemplo, se eu detectar um resíduo, eu falo, olha, eu não vou comprar só soja, eu vou comprar só soja mais barata. Então pode influenciar sim, pode ser até fator determinante em algumas situações, em alguns mercados que tem mais competição. Então, realmente, resíduo tem a questão técnica e a questão comercial que acho que os produtores deverão levar em consideração cada vez mais. Doutor, para nós encerrarmos, né, e esse é um tema que o senhor vai tratar aqui durante o Showtech também, quando você fez bem feito, como que a lavoura de milho, por exemplo, se for a segunda safra, ela pode ser beneficiada de uma dessecação feita de maneira adequada? Bom, são 2 principais fatores. Se eu dessequei bem
Posso até falar, são 3 fatores. Se eu dessequei bem, provavelmente vou ter uma colheita de soja de melhor qualidade. Colheita de soja de melhor qualidade, menos grão que cai no solo, menos soja voluntária, enfim. A segunda questão é que eu vou deixar a lavoura mais limpa também com essa qualidade, quer dizer, a plantabilidade do milho vai ser melhor, né? Toda a instalação de lavoura. E a terceira também é que eu vou ter menos planta daninha se eu fizer uma dessecação adequada. Então eu vou plantar o milho mais no limpo. A quarta que a gente poderia colocar é que eu estaria antecipando em alguns dias também a minha semeadora de milho, e isso pode ser benéfico, depende das condições climáticas para a cultura do milho. Então assim, nós podemos citar esses 4 principais fatores, né? Colheita de soja melhor, deixar a lavoura mais limpa, com melhor plantabilidade, né? O terceiro fator é sem plantas invasoras que sobraram da lavoura da soja, e o quarto fator seria a questão de antecipar um pouquinho a colheita. Então, dessecação fazendo no ponto correto, com a proposição correta, da maneira correta, vai ajudar tanto a colheita da soja quanto a cultura em sucessão. E a Agricultura BR traz em destaque agora, você viu, Fernando Adegas, essa entrevista aconteceu durante o Showtech 2019, falando um pouco da dessecação e importância desse processo. Vamos saber como é que vem soja em Chicago. Hoje nós temos retomada dos negócios na Bolsa Norte-Americana, tivemos feriado na segunda-feira por conta do dia de Martin Luther King. Você acompanha comigo como é que vem as posições sendo negociadas agora. Elas vêm com estabilidade, ligeiro viés de alta no momento. Posição de março a $9,17 por bushel, maio $9,30 mais 2 por bushel, julho $9,43 por bushel e agosto $9,47 mais 6 por bushel. São os negócios neste momento com soja em Chicago, pouca variação frente ao fechamento de sexta-feira. Rally da Safra é o assunto de agora na Agricultura BR, mais focado no milho neste momento. Rally da Safra, como já dissemos nessa edição da Agricultura BR, ele chega nesta terça-feira nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. E a percepção que se tinha, ela vai se confirmando. Por quê? Porque, primeiramente, os agricultores estão cultivando mais cedo, estão entrando com milho mais cedo para o plantio da segunda safra. Além disso, há uma clara ampliação de área no Brasil para a produção de milho nessa campanha 2018-2019. Essa expectativa de área maior, ela vem principalmente porque o mercado é mais convidativo para o cenário do milho e também essa frequência, né? Nós tivemos muita soja que foi cultivada no cedo. Infelizmente, parte dessa soja tem um resultado de produtividade menor e o milho já começa a tomar conta de algumas dessas áreas nos 2 estados. Ali da safra, como você sabe, ele vai chegou nessa terça-feira nos estados do Paraná e Mato Grosso do Sul e segue até o próximo domingo. Vamos ver aqui os números para o Agroconsult, que ela tem apontado em torno do milho no Brasil. De acordo com a empresa de consultoria, a área no país para essa campanha 18-19 do milho em segunda safra, ela vem com um total de 12.300.000 hectares, uma alta de 7,3%. A produção, 68.600.000 hectares, 68.600.000 toneladas de produção de milho em segunda safra, uma alta de 27% de acordo com os números da Agroconsult. Esses números estão muito próximos àquilo que a gente tem visto, há uma ampliação bem expressiva em relação àquilo que estava sendo aguardado para essa campanha por conta dessa melhora para o mercado de milho que vem com boas expectativas. Eu lembro que alguns números internacionais mostram para uma pressão negativa global nas últimas 3 safras nos estoques. Com isso, é muito provável que o milho tenha uma boa saída caso o Brasil consiga atingir essas expectativas atuais. A Conab mesmo acredita em 31 milhões de toneladas a serem exportadas pelo Brasil nessa campanha 18-19. Eu trago agora uma entrevista que eu realizei com um representante da Bayer. Ele esteve no Showtech e ele falou a respeito de algumas tecnologias que estão sendo apresentadas pelas feiras agrícolas em todo o Brasil.
Eu vou continuar trazendo algumas dessas informações, agora falando um pouco a respeito do milho, e é por isso que eu converso agora com Evanil Rondon, ele que é engenheiro agrônomo e gerente regional para a área de milho da Bayer. Evanil, obrigado pela sua participação. É um prazer falar contigo aqui no Agricultura BR. E milho é a segunda cultura do Brasil, né? Ela é cultivada principalmente em segunda safra, ou safrinha, logo após a soja. O que está sendo apresentado hoje pela multinacional Bayer? E aqui nesse ano nós temos uma questão exclusiva, que é a primeira vez que Bayer vem, uma bandeira só, e aí representando as pesquisas, o trabalho, tanto da Bayer quanto também da Monsanto. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Uma honra estar falando com você aqui também. Boa tarde, Brasil. Falando em tecnologia de safrinha, que foi a tua primeira pergunta, estamos apresentando todo um pacote aí que ajudará o agricultor a buscar produtividades maiores em crop protection, em proteção de cultivos, na parte de defensivos agrícola, na parte de agricultura digital e também na genética, com a semente de milho da Decalbe. Falando um pouco sobre a combinação da Bayer, é uma combinação que aconteceu há pouco tempo, há 4 meses atrás, foi oficializada essa combinação de fato, e é uma combinação que traz muito para o agricultor. Tem uma possibilidade de maior investimento em pesquisa e desenvolvimento. O nosso portfólio, eles são complementares, e mais uma vez o agricultor ganha com isso. O objetivo principal foi colocar o agricultor no centro dessa combinação de empresas. Evanil, e você coloca essa situação, né? O produtor rural, o agricultor, como o centro dessa fusão entre as duas empresas. Como é que o produtor rural está sentindo, né? Principalmente o produtor de soja, de milho, como é que ele está sentindo nesses primeiros meses depois da fusão, esse fator novo das duas empresas atuarem juntas? Eu acredito que não tem uma definição clara ainda pelo agricultor, mas até porque no campo as mudanças de fato ainda não aconteceram. Mas eu volto a dizer que eu acredito, conversando com alguns agricultores também, que o grande beneficiário disso tudo será o agricultor, porque teremos mais, para você ter uma ideia, 25% de todo investimento em pesquisa e desenvolvimento do mundo, essa empresa vai prover. Então, de novo, eu repito, o grande beneficiário dessa combinação será, serão os agricultores. Evanil, produtor rural que está aqui visitando o Showtech 2019 e que vai até o stand da Bayer na área de milho, o que ele vai encontrar por lá? Que é novidade, que é algo que você fala assim, não vier no nosso stand, tem que conhecer. Antes de falar um pouco do que nós temos para oferecer, eu queria falar um pouco dessa safrinha, se você me permite. Estamos saindo de uma safra de soja super desafiadora. Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, nós teremos perdas na soja. Isso foi falado aqui na abertura pelo governador, pelo presidente da ProSoja. Estima-se uma perda de entre 10% a 12% na soja. E eu vejo a safrinha como uma maneira de recuperar essas perdas. Se trabalharmos de maneira inteligente, e é isso que a gente tem conversado muito com os agricultores. Como assim de maneira inteligente? Nós temos assim fatores que estão na nossa mão, das indústrias e dos agricultores, são fatores controláveis. E aqui eu cito fertilidade do solo, o agricultor pode lançar mão disso, fazer correção de perfil, que eu acredito que já fez. O agricultor de Mato Grosso do Sul é um agricultor muito tecnológico. Investimento em proteção de cultivos, aí eu falo em planta daninha, em doenças fúngicas, pragas e genética. Nós temos que escolher sim os melhores híbridos. Então esse é o fator controlável. O fator que nós não controlamos, mas a gente tem que pelo menos entender a tendência do próximo ano, é o clima. Nós temos sites no Brasil super confiáveis, eu não vou falar de algum aqui porque são muitos. Eu recomendo que o agricultor entre, pesquise para ele criar a sua estratégia. Falar um pouco do que eu já vi esse ano, vai ser um ano que a precipitação será muito próxima do que foi a média histórica da região. Teremos chuvas até no final de maio. Então sim, é possível que o agricultor recupere um pouco do que ele perdeu na soja no milho, usando estratégias aí, buscando altas produtividades em zonas e em épocas que ele pode se investir e reduzir onde ele vê que vai ter um certo risco. Acho que essa é a primeira, falar um pouco da safrinha. Falando especificamente do que nós temos para oferecer, a Decalbe está lançando 2 híbridos que vão mudar um pouco o conceito de produtividade no Brasil, que é no sul do país, tá? Que é o DKB 265, um híbrido super precoce, com potencial produtivo altíssimo, e o DKB 255, que é um híbrido que tem um potencial altíssimo também, e uma sanidade diferenciada. Destinação dele em termos de região de solo, centro-oeste do Brasil? Na verdade, de Campo Grande para baixo, sul do país, tá?
ambos. Nós estamos posicionando para o sul do MS, para o Paraná e para São Paulo. E de novo, reforço, a gente está lançando 2 híbridos que geralmente a pesquisa conduz 8 anos para lançar um produto. Nós estamos lançando esses 2 produtos com 5 anos de pesquisa, que eles vieram demonstrando ao longo dessas fases, desses 5 primeiros anos, que são totalmente diferenciados. Como eu falei anteriormente, vai mudar o perfil de produtividade nessa região onde eles vão ser recomendados. Tá certo, e esse fator está sendo apresentado no estande da Bayer. Em relação a hoje, né, o Showtech 2019, está começando agora a feira, primeiro dia, como é que vocês estão avaliando aqui esse primeiro dia de feira, de visitação também de público, como é que isso está sendo para a empresa que você representa? Bacana, eu acompanho, esse é o 4º ano que eu participo da feira. A feira cada ano vem melhorando, vem se profissionalizando cada vez mais. O público, todo ano a gente surpreende, um público maior e maior. Então estou muito satisfeito como expositor, a Bayer está satisfeita como expositora, porque os nossos objetivos estão sendo mais que atingidos, estão sendo superados aí, tá? Tá certo, Vonil, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. A gente se vê aí durante todos esses dias aqui de feira. Deixo o convite, obrigado você pelo convite, e deixo o convite para que vocês visitem também o stand da Bayer aqui em Maracaju. Grande abraço a todos. Chegou a hora do quadro que tem a participação do público, do telespectador de todo o Brasil. E ele continua falando sobre milho. Vamos ver quem está participando. Eu sei que é do interior de Minas Gerais, é o Jadean. Ele que diz o seguinte: boa tarde para você, Jadean. Vou plantar milho safrinha e gostaria de saber a previsão de chuvas entre os meses de fevereiro e março para a minha região. Ele que está em Muriaé, em Minas Gerais. Obrigado, Jadean, pela sua participação aqui no Agricultura BR. Quem responde é Maria Clara. Maria Clara, Jadean vai fazer o cultivo do milho de segunda safra, quer saber como é que ficam as chuvas, tem muita gente preocupada, como é que fica a previsão do tempo para esses meses? Olha, primeiramente um forte abraço a todo mundo de Muriaé, uma região que eu gosto bastante particularmente, e infelizmente com relação à chuva para as áreas de Muriaé, é uma área onde está bem na divisa, de uma área que vai receber uma chuva razoável e uma área que vai receber pouca chuva ao longo dos próximos dias. Muriaé é uma região que está bem próxima a Minas Gerais, nestas áreas aqui, bem na divisa com o estado fluminense e também com o estado do Espírito Santo. É uma região bastante quente e tem pouca chuva prevista para estas áreas aqui do norte de Minas Gerais, centro e norte de Minas Gerais. A chuva ela até chega próximo à região de Muriaé, mas os volumes acumulados não são tão expressivos. Neste primeiro período, apenas 5 milímetros estão previstos em 5 dias, então não é uma chuva bastante significativa. No segundo período, que vai do dia 28 até o dia 1º do mês de fevereiro, pouquíssima chuva aqui em áreas do estado de Minas Gerais e todo o sudeste do Brasil, temperaturas ainda bastante elevadas. No terceiro e último período, nós temos uma previsão de chuva de até 15 milímetros, algumas áreas chegando próximo até com 30 milímetros acumulados, e essa é uma condição que segue até meados do mês de fevereiro. Na segunda metade do mês de fevereiro, ou seja, a partir do dia 15, nós temos uma condição de aumento das instabilidades no interior de Minas Gerais e a chuva pode ser um pouco mais significativa na região de Muriaé. Isso vale também para a primeira metade do mês de março, então o finalzinho de fevereiro, início do mês de março, aí com uma chuva um pouco mais expressiva, só que a chuva deve diminuir novamente a partir de meados do mês de março. Então o melhor período para o pessoal da região de Muriaé, Minas Gerais, seria o finalzinho do mês de fevereiro e o início do mês de março. Depois disso, a chuva diminui novamente e voltamos com essa condição de calorão e temperaturas bastante elevadas e chuva bastante irregular nestas áreas, na região de Muriaé e também em áreas do norte do estado mineiro. Tá certo, Maria Clara, obrigado pela sua participação. Tá aí a resposta ao Jadean, ele que é de Muriaé, em Minas Gerais. E você pode participar também, é simples. Você pode mandar uma mensagem pelas mídias sociais, pelo Facebook, como fez o Jadean, o Facebook do Agricultura BR, pode ser no Twitter do Agricultura BR ou ainda no nosso WhatsApp. O número é 67996562266.
E olha, daqui a pouco na Agricultura BR tem muito mais informação para você. Você vai conferir os destaques de tecnologias que foram apresentadas durante o Showtech 2019. Tem ainda informações a respeito da Fundecitrus, que faz um alerta importante em relação à sanidade das áreas de cultivo de laranja no estado de São Paulo, daqui a pouco no Agricultura BR. E olha, se tem algo que tem muito valor e importância para a produção rural, é o solo. A sua qualidade e principalmente aquilo que ele pode gerar de desempenho para as culturas é extremamente importante. Sobre este assunto, a nossa equipe de reportagem durante o Showtech conversou com o pesquisador Ricardo Halich, que falou sobre o valor do solo. Qual que é a importância de um evento como esse para o produtor rural? Bom, a nossa expectativa, já há algum tempo que a gente vem trabalhando com esse tipo de dinâmica, né? E a Fundação MS não é a primeira vez que a gente faz, mas nesse nível, com essa qualidade, com essa abertura e com essa abordagem, foi a primeira vez, foi muito boa. A nossa expectativa é criar no agricultor e nos assistentes técnicos, consultores, etc., esse hábito de avaliar a agricultura não só da superfície para cima, de produtividade, etc., mas avaliar a atividade da superfície para baixo. Como é que está o solo, como é que está o sistema radicular, como é que está a biologia, etc. Porque se nós conseguirmos dar esse passo, né, dos produtores de fato, né, todo o sistema de produção agropecuário, reconhecer o valor do solo propriamente dito, ele vai entender melhor como é que o manejo afeta isso, como é que ele pode melhorar e quando que ele está piorando a característica do perfil do solo, etc. E aí nós vamos ter um outro salto de produtividade, né? Porque hoje é muito claro que nos níveis de produtividade que nós temos que é uma sintonia fina. Não é só uma questão de utilizar um insumo, não é só uma questão de usar os defensivos ou a genética dos cultivares, etc. É como isso tudo interage no meio ambiente de produção. E o meio ambiente de produção mais importante é o solo. A atmosfera a gente não tem muito como agir, mas no solo a gente age muito. O manejo ele afeta diretamente algumas características do solo, como a estrutura, por exemplo. Então nós temos que reconhecer isso. Quanto mais faz esses eventos, quanto mais a gente tem público assistindo isso, mais a nossa expectativa é que isso seja compreendido e assimilado pelo setor de produção. Então essa é a nossa expectativa. Agora, se o produtor não toma os devidos cuidados que ele precisa, o que pode acontecer e quais são os danos? O que acontece principalmente é que nós temos uma limitação de produtividade. Então nós temos um sistema que ele acaba sendo impactado por práticas inadequadas. A compactação é o exemplo clássico, né? Mas não é o único. Mas é um exemplo clássico. Quando a gente não adota todas as práticas recomendadas, você acaba restringindo a planta, o sistema de funcionar, o sistema radicular, etc. Restringindo o sistema radicular, você quebra o ciclo, o equilíbrio de produtividade da planta, de produção com o meio ambiente, com o solo, que é a fertilidade. Então você acaba tendo um ciclo negativo. Em vez de estarmos melhorando e aumentando potencialmente a produtividade, nós entramos num declínio e redução de produtividade. O veranico é clássico nisso. Por que houve uma acentuada perda de produtividade em algumas regiões em função de veranico, que foi intenso, mas o que houve? Houve uma baixa capacidade das plantas se protegerem de um efeito climático, que é um veranico, que acontece de vez em quando, né? A planta ela tem capacidade de se proteger disso. Como? Com raízes profundas. A raiz não aprofundou por quê? Porque provavelmente em muitas regiões o manejo não está adequado, consequentemente restrito ao sistema radicular, protege menos as plantas. Se nós olharmos o perfil aqui, com o sistema radicular descendo a 1,5 m, 2 metros, etc., essas raízes não têm deficiência de água, pode ser o veranico que for. Elas estão se protegendo. A planta ela tem mecanismos de se proteger. A gente precisa permitir que ela utilize esses mecanismos. E muitas vezes a nossa intensidade de produção dificulta justamente a natureza de funcionar. Então, a agricultura é um explorador da natureza, não é? Ela é o insumo fundamental
da atividade agropecuária é a natureza. Então a gente precisa reconhecer a natureza, compreender essa natureza e utilizar em benefício da própria agricultura. Às vezes, abrir mão de uma produção, por exemplo, como a cultura de cobertura, etc., permite um aumento de produtividade na sequência que compensa financeiramente, inclusive, essas estratégias. Não é tão simples, é complexo, mas a agropecuária é complexa. A atividade agropecuária é muito complexa. Uma das armadilhas que nós entramos no passado recente é tentar simplificar demais uma atividade que é naturalmente complexa. Aí, simplificando demais, você comete alguns erros. Cometemos muitos, já estamos corrigindo muitos deles, né? Agora são passos que a gente precisa dar para frente. Então, e vocês nos ajudam. Tá aí o professor Ricardo Halich, ele que é ligado à Universidade Estadual de Londrina, a UEL. E olha, falo agora sobre um alerta importante para as áreas de produção, os pomares, no estado de São Paulo. Isso porque a Fundecitrus fez um alerta importante em relação a pragas que pode atingir essas regiões de alta produtividade. E você confere os destaques agora com o repórter Gustavo D'Angelo. O alerta do Fundecitrus é sobre a necessidade do controle conjunto do inseto transmissor do greening. O manejo contra uma das principais pragas da citricultura deverá ser feito até o dia 28 de janeiro. O sistema do Fundecitrus identificou tendência de aumento na população do inseto nas principais regiões produtoras do estado de São Paulo, entre elas Araraquara, Avaré, Bebedouro, Casa Branca, Frutal, Itapetininga, Limeira, Lins, Novo Horizonte, São José do Rio Preto e Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo a entidade, o sucesso do controle do greening não depende apenas das ações realizadas dentro da propriedade, mas também do manejo regional da doença, que consiste em combatê-la em grandes áreas por vários produtores de uma região ao mesmo tempo. Gustavo D'Angelo para o SBA. Então vamos saber agora como que está a previsão do tempo para essas regiões produtoras de laranja no estado de São Paulo, como é que ficam os pomares. Quem fala sobre o assunto é a Maria Clara, ela está na sede da Somar Meteorologia, eu converso com ela agora. Maria Clara, esse comunicado que o repórter Gustavo D'Angelo falava agora, todo ano tem esse aviso, esse alerta, mas condição climática pode influenciar muito na disseminação do greening. Com certeza, realmente as condições climáticas são fatores que acabam influenciando bastante, principalmente nesta época do ano. E agora, para os próximos dias, a condição é de uma chuva mais concentrada na faixa leste do estado de São Paulo. As áreas produtoras do estado paulista, as áreas do norte do estado de São Paulo, devem receber as pancadas ainda típicas de verão. As frentes frias estão avançando aqui para o sudeste do Brasil, mas bem afastadas no oceano. Organizam as instabilidades, mas vejam só, os índices de água no solo estão elevados aqui na faixa leste, diminuindo aqui no interior, porque temos justamente essa condição de pancadas isoladas, com baixos volumes acumulados, pancadas irregulares. Isso se mantém agora neste primeiro período. Olha só, no período que vai ao longo dos próximos dias, vamos ver aqui no mapa, a chuva continua concentrada na faixa central e faixa leste do estado de São Paulo. Porque eu falei, a frente fria, ela está mais no oceano, ajuda a organizar as instabilidades nestas áreas aqui da faixa central do estado paulista. No norte do estado, as principais áreas produtoras de citros da região do estado de São Paulo recebem no máximo 30 milímetros. E esses 30 milímetros são bem mal distribuídos, são chuvas bastante irregulares e com temperaturas bastante elevadas, sempre alternadas por períodos de temperaturas maiores do que 35 graus ao longo das tardes. No período que vai de 28 até o dia 1º do mês de fevereiro, a chuva perde intensidade em todo o estado paulista e a expectativa é para a chuva de apenas 5 milímetros em 5 dias. Essa condição favorece ainda mais a elevação das temperaturas, que podem até passar de 35 graus nas áreas produtoras de citros do estado paulista. E no último período, a partir de dia 2 do mês de fevereiro, a chuva segue concentrada na faixa leste de São Paulo e o interior do estado apenas com 15 milímetros acumulados. É uma chuva mais generalizada? Pode ser, mas não é uma chuva frequente,
que não traz aumento dos índices de água no solo. Tá certo, Maria Clara, obrigado pela participação, uma boa tarde para você. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco nós vamos falar a respeito dos números finais do programa, mostrando como é que está a soja em Chicago, o dólar também e o dólar aqui no Brasil depois do discurso de Bolsonaro, presidente Bolsonaro em Davos. Daqui a pouco, depois do intervalo. Momentos finais do Agricultura BR, você acompanhou durante essa edição parte do discurso do presidente Jair Bolsonaro em Davos, ele que participa do Fórum Global de Economia e colocou um posicionamento que foi dentro daquilo que ele tem dito aqui no Brasil. Havia uma certa expectativa, porque ele estreava no cenário internacional e ele falou sobre temas importantes como compatibilizar a preservação ambiental e a sustentabilidade com o desenvolvimento econômico. E ao falar isso, citou o agronegócio. Antes do presidente Jair Bolsonaro começar a falar em Davos, havia uma certa tensão, a gente estava acompanhando aqui o movimento de mercado, e aquela linha que vai mostrando o dólar, ela estava com um viés de alta. Chegou a ter uma alta antes do discurso do presidente Jair Bolsonaro, que chegava a fazer o dólar chegar a quase 3,79, estava 3,78 mais 8, né? Estava um 3,78 alto. Depois do discurso, houve uma calmaria no mercado, o dólar continua em alta, mas essa alta é muito menor. É o que nós vamos mostrar agora, você acompanha comigo como é que vem a moeda norte-americana neste momento. Nós temos o dólar ainda na marca de R$ 3,78, com uma alta de 0,63%. O dólar chegou a recuar a R$ 3,77, logo após o final do discurso, o dólar caiu a 3,77 e essa alta aqui estava na casa de 0,39%, então reduziu muito a alta. Agora o dólar volta a subir, aí são os fatores externos, principalmente, relacionados aos Estados Unidos e a dificuldade do governo norte-americano em manter a sua linha, em aprovar aqui o orçamento com aquela construção do muro ou cerca dividindo Estados Unidos do México. Falar em Estados Unidos, vamos saber como é que vem soja em Chicago. Vamos ter agora os números. Soja que abria o programa aqui com estabilidade, mas viés de alta, agora inverte e começa a perder. Posição de março vem a $9,14 por bushel, vem perdendo mais de 2,5 centos por posição. Maio a $9,27 mais 4 por bushel, também perdendo cerca de 2,5 centos. Julho, $9,40 mais 2, também com queda. Agosto, $9,44 mais 4 por bushel, uma queda de 2,6 centos. Neste momento são os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você vai ter mais informações do mercado, mostrando o andamento e principalmente se houve algum avanço entre conversa de chineses e norte-americanos, logo mais às 17h20. Essa edição do Agricultura BR fica por aqui, mas nós voltamos logo mais. Este é o Agricultura BR, a inteligência, a transparência do agronegócio, sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.